Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Barroco brasileiro, uma época de extremos. Uma era que foi, de certa forma, definida por duas figuras gigantescas. Elas parecem o oposto uma da outra, mas acredite, juntas elas contam a história de um tempo. De um lado, o sagrado do púlpito, e do outro, o profano da sarjeta. Pra gente entrar no clima, vamos começar pelo som. Pense um pouco na música barroca. Ela é intensa, sabe? Cheia de drama, de detalhes, de emoção à flor da pele. É a grandiosidade de um Vivaldi, a complexidade de um Bach. É um som que está sempre buscando o sublime, o que arrebata. E isso já diz muito sobre esse mundo de paixões e contradições. E é exatamente aí que o nosso quebra-cabeça começa. Como é que o mesmo período, o mesmo caldeirão cultural, foi capaz de produzir figuras tão antagónicas? De um lado, um padre jesuíta, um verdadeiro mestre da retórica, da persuasão divina. E do outro, um poeta boêmio, com uma caneta tão afiada, tão ácida, que ganhou o apelido de Boca do Inferno. Como isso é possível? Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário de contrastes do Brasil colonial. Depois, a gente vai conhecer a palavra que persuade do padre Antônio Vieira. E logo em seguida, a poesia que ataca, de Gregório de Matos. Aí, vamos colocar lado a lado o sagrado e o profano. E, por fim, tentar entender o legado que essa dupla nos deixou. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender os personagens, a gente precisa entender o palco onde eles atuavam. Pensem no Brasil do século XVII. Era uma terra de paradoxos gritantes. De um lado, a riqueza absurda jorrando dos engenhos de açúcar. Do outro, uma sociedade de castas super rígida. A religião, a fé católica, ditava a moral e os costumes de todo mundo, mas por baixo do pano, a corrupção e as tensões sociais ferviam. Era o cenário perfeito para o drama barroco. E nesse palco surge nosso primeiro protagonista. Um homem que usava a palavra não só para pregar, mas como uma ferramenta divina para construir e transformar o mundo ao seu redor. Esse é o padre Antônio Vieira. Ele não era só um pregador, era um verdadeiro arquiteto de ideias. Lá do alto do púlpito, os sermões dele não eram apenas discursos religiosos. Eram intervenções políticas, sociais, calculadas para persuadir, para converter e, no fim, para moldar a alma das pessoas e o rumo da colônia. Mas qual era o segredo dele? No seu sermão mais famoso, o Sermão da Sexagésima, Vieira basicamente entrega a receita. Primeiro, foco. Um sermão tem que ter um tema só, como um agricultor que semeia uma única semente. Segundo, clareza, ir direto ao ponto. E terceiro, e talvez o mais genial de tudo, ação. A palavra dele precisava ser vista em obras concretas. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Vieira sabia que o que convence de verdade não é um discurso bonito e vazio, é a coerência entre o que se fala e o que se faz. Palavras movem o ar, mas são as ações que tocam e movem os corações. O estilo literário do Vieira ficou conhecido como conceptismo. Pensa nisso como um jogo de xadrez intelectual. Ele usava a lógica, o raciocínio, um jogo de ideias super bem construído para te levar quase que pela mão a uma conclusão inevitável. A beleza do texto dele não estava nos enfeites, mas na força do argumento. Muito bem, agora vamos fazer uma curva de 180 graus. Se o Vieira usava a palavra para construir, nosso próximo personagem a usava para demolir. E esse contraste aqui diz tudo, né? De um lado, a retórica que aponta para o céu, para a salvação. Do outro, uma sátira tão ácida, tão implacável, que parecia vir direto do inferno para expor todos os pecados do mundo. Com vocês, Gregório de Matos, advogado de formação, poeta de vocação, boêmio por natureza. Ele era o completo oposto do contido e cerebral Vieira. A poesia dele era a voz da rua, do bar, do descontentamento. Era a crítica feroz à hipocrisia que ele via em cada esquina. E o apelido dele, Boca do Inferno, não foi por acaso, não. E com ele, ninguém escapava. A caneta dele mirava nos padres que pregavam uma coisa e faziam outra, na elite que se achava nobre mas não tinham honra, nos governantes que exploravam o povo. Para o Gregório, a sociedade baiana inteira estava doente, e ele era aquele médico que apontava a ferida sem nenhuma anestésia. E esse trecho é simplesmente genial.
Com 3 perguntas e 3 respostas, ele faz um diagnóstico devastador da cidade dele, Salvador. Falta verdade, falta honra e falta vergonha. É um ataque cirúrgico, direto, que ecoa até hoje. O estilo do Gregório é o cultismo. E aqui está o pulo do gato. Ao contrário do conceptismo do Vieira, que focava nas ideias, o cultismo focava no jogo de palavras. Era uma linguagem cheia de voltas, de metáforas, de trocadilhos, uma arma perfeita para a sátira, porque escondia a navalha crítica por baixo de um vocabulário todo enfeitado. Então tá, temos o pregador e o poeta rebelde. Opostos? Talvez não tanto quanto parece. Vamos ver agora como, no fundo, eles são 2 faces da mesma moeda barroca. O ponto central é este. A essência, o coração do barroco é a tensão. É o conflito entre opostos, a luta constante entre o espírito e a carne, a busca pela salvação em meio à certeza do pecado, a tentativa de achar alguma ordem no meio do caos. O barroco não resolve esses conflitos. Ele vive neles, ele se alimenta deles. E essa tabela deixa tudo muito claro. Olha só como os 2 se encaixam perfeitamente nessa dualidade. Vieira, com seu jogo de ideias, atuava no púlpito, focando na luta entre salvação e pecado, mirando na alma do fiel. Já o Matos, com seu jogo de palavras, atuava nas ruas, explorando o conflito da carne contra o espírito e mirando nos vícios da colônia. Eles não são opostos, eles se completam, cada um em uma ponta da mesma tensão. E aí, a gente chega na nossa conclusão. Vieira e Matos não são inimigos. Eles são, na verdade, as 2 expressões mais puras da angústia e da contradição do espírito barroco aqui no Brasil. Um tentava impor a ordem divina no caos humano, e o outro mergulhava de cabeça nesse caos para expor suas verdades mais desconfortáveis. E para fechar, tá, mas por que isso importa hoje? Qual é o legado que essas 2 vozes tão potentes nos deixaram? O legado é imenso. Eles simplesmente inauguraram uma tradição na cultura brasileira, a do artista como a consciência crítica da sociedade. Essa ideia de usar a palavra, seja no púlpito, no panfleto, na música ou no livro, como uma ferramenta para questionar o poder, para expor a hipocrisia, para lutar por um ideal. Bem, essa tradição começa forte com eles. E eu deixo uma reflexão no ar. A persuasão que tenta construir e a crítica que serve para expor, será que essas 2 armas, forjadas lá no barroco, não continuam sendo até hoje as principais ferramentas com que o Brasil tenta se entender e se reinventar?